Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Investe na Boa. Nesse vídeo aqui eu vou falar de 3 empresas que você consegue investir com menos de R$15. A última vai gerar um pouquinho de polêmica porque ela tem a ver com as americanas, então fique até o final. São 3 empresas que eu particularmente invisto, estão na minha carteira de investimentos e isso aqui não é uma recomendação de investimento para vocês, tá? Eu vou mostrar as características, os indicadores dessas empresas e você pode acompanhar como eu faço esse tipo de análise. Hugo, quer dizer que toda empresa que tem um valor baixo de compra é uma empresa barata? E a resposta é não. Não necessariamente uma empresa que custa R$1 está barata, muito pelo contrário, temos empresas que estão ali perto de R$1 e que estão caras, e temos empresas que estão perto de R$100 e são consideradas baratas. Então o preço de compra de uma ação não determina se ela está barata ou não. No caso desse vídeo aqui, além dessas empresas terem um valor baixo de entrada, eu considero que elas também estão baratas e eu vou explicar o porquê. Hugo, você acha que é um bom momento para investir em ações, mesmo com a renda fixa pagando 13,75% ao ano? E sim, ao meu ver, esse é o melhor momento para as pessoas investirem em boas ações. E o porquê disso? Porque geralmente as pessoas e também os grandes fundos de investimentos, eles correm para a renda fixa, que está pagando muito bem, isso é verdade. O problema é que esse movimento de manada faz com que os preços das ações caiam. Então a gente precisa estudar, identificar as boas empresas e então fazer esse movimento do contrafluxo, né? Então esse momento onde as pessoas estão olhando para a renda fixa, esse é o melhor momento para você comprar boas empresas a bons preços. Dificilmente você vai pagar barato em boas empresas se todo mundo estiver olhando para ela. A taxa Selic vai cair em algum momento e quando isso acontecer, vai fazer esse movimento inverso. As pessoas vão começar a ver que a renda fixa não vai estar tão atrativa e vão voltar a investir em ações e fundos imobiliários. Isso vai fazer com que o preço desses ativos subam. Historicamente, é isso que acontece quando a taxa Selic cai. Então você precisa identificar essas boas empresas e se posicionar antes desse movimento de alta. Se você é um inscrito desse canal, eu vou pedir para você já deixar o like na confiança. Se você ainda não é inscrito nesse canal, calma, assista esse vídeo até o final. E se em alguma coisa eu puder te ajudar, aí sim você considera tanto deixar o like neste vídeo e também a se inscrever neste humilde canal. E comenta aqui para mim se você investe em alguma ação que custa menos de R$5. E o porquê desse valor de R$5? Porque a primeira empresa que eu vou falar para vocês custa menos de R$5. A primeira empresa, então, é a Klabin, de código KLBN4, e que você consegue investir com apenas R$3,92. A Klabin é uma empresa de mais de 120 anos de história, então ela já passou por tudo que você possa imaginar. Ela é do segmento de papel e celulose e tem a sua principal concorrente, a Suzano. Esse é um setor que tem bastante perspectiva de crescimento, é um setor que investe bastante, então você precisa ter isso em mente. Embora o seu produto seja uma commodity, então ele está ali sujeito a esses movimentos cíclicos, ela é uma empresa que ela exporta bastante celulose lá para o exterior. Quando esse mercado externo não está tão atraente, ela foca aqui para o mercado interno, que ela também tem uma grande demanda. E nessa onda toda aí de substituir o plástico por papel e papelão, esse tipo de empresa tende a se beneficiar bastante. É uma empresa com uma boa estrutura, é sustentável e também é uma empresa de dono, como a gente fala, né? O controlador dessa empresa é a família Klabin. É também uma empresa queridinha aí do Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Olhando para os indicadores, então, estamos aqui no site então do Investidor 10. Como eu disse, a cotação da Klabin no dia 14 de fevereiro foi de R$3,92. Tem uma desvalorização de 7% em 12 meses. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver a evolução, né, da cotação nos últimos 10 anos. E descendo mais um pouquinho aqui também, a gente consegue ver os indicadores. Vamos lá. O PL dela está em 4,7. O que é o PL? O PL é o preço sobre lucro. É quanto você está pagando pelo lucro da empresa. Quer dizer, aquele dinheiro que você investiu, quanto tempo ele vai retornar para você através dos lucros da empresa. Nesse caso aqui, ele retornaria em menos de 5 anos. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Nesse caso aqui, estamos pagando 2 vezes a mais do que teoricamente
vale o valor patrimonial desta empresa. Isso significa que as pessoas acreditam no crescimento, acreditam nessa empresa, acreditam que seja uma empresa que gera bons resultados. O dividend yield dessa empresa está em 7,55 nos últimos 12 meses, quer dizer que é a quantidade dos dividendos que ela distribuiu de acordo com o preço atual. O payout dessa empresa está em 32%. O que isso significa? Payout ele é a porcentagem do lucro que a empresa distribui para você, acionista. Então, uma empresa apura o seu resultado e de cada R$100 de lucro, ela decidiu distribuir R$30 para você, investidor. Os outros 60 e poucos reais ela reinjeta na empresa para pagar suas dívidas, para crescer mais, fazer novos investimentos, enfim. A margem líquida da Klabin gira em torno de 23%, o que é muito bom. E é uma empresa que tem 48% de ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Imagina que você é dono de uma empresa e você precisa ali de 1 milhão para criar aquela empresa. E daqueles 1 milhão, você consegue gerar 480 mil de lucro. Então, isso é muito bom. Então, o ROI, quanto maior, melhor. Eu geralmente procuro ROIs acima de 2 dígitos, né? Então, no caso, acima de 10. De preferência, que esteja ali pelo menos a taxa Selic, que é 13,75%. Isso é o que eu busco para as minhas empresas. Outro indicador que eu olho bastante é a dívida líquida sobre o EBITDA. Aqui ele mostra mais ou menos como está a alavancagem daquela empresa. Eu procuro empresas que esse indicador esteja no máximo em 3, significa que tem uma dívida, mas é uma dívida controlável. Outro indicador que eu olho bastante também é a liquidez corrente, que é o dinheiro que ela tem em caixa para honrar as suas dívidas a curto prazo. Então, aqui indica que ela tem quase 2 vezes o valor da sua dívida a curto prazo em caixa. Descendo mais um pouco aqui no Investidor 10, tem um negócio bem interessante que é o checklist do investidor buy and hold, né? Que é aquele investidor que foca no longo prazo. E a Klabin ela está com uma nota 7 de 10, que no caso aqui ela é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, é uma empresa que apresenta um bom ROI, como eu mostrei anteriormente. A empresa apresentou bons crescimentos de receita nos últimos 5 anos. Também é uma empresa que tem boa liquidez, você consegue vender as suas ações se você precisar. Você consegue. A empresa é uma boa pagadora de dividendos, como eu mostrei lá em cima também. A empresa apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos e a empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente consegue ver as questões dos dividendos. Então, atualmente ela distribuiu 7,55%, mas a média dela gira ali em torno de 4%, 5%. Tá? E aqui a gente consegue ver o histórico desde 2013, teve ali em 2020 e 2021 por conta da pandemia, né? Caiu bastante, mas 2022 foi bom e 2023 também tende a ser muito bom. Mais embaixo aqui a gente consegue ver qual é a periodicidade de pagamento, né? É uma empresa que geralmente paga de 4 a 5 vezes no ano. Inclusive, recentemente ela já divulgou aqui o pagamento, né, em fevereiro. Então, quem tinha as ações da Klabin até dia 13 de fevereiro garantiu esse direito do recebimento logo agora, já no dia 24 de fevereiro, de 6 centavos por cada ação. A segunda empresa também está abaixo dos R$5, é a Sanepar de código SAPR4, que atualmente sua cotação está em R$ 3,50. A Sanepar é a companhia de saneamento aqui do estado do Paraná. É um setor super perene, né? É um setor essencial para as pessoas. As pessoas precisam de água e esgoto, né? E aqui no Paraná funciona o seguinte: 95% da população tem acesso à água potável, mas apenas 75% da população tem acesso a tratamento e coleta de esgoto. Então é um setor que precisa investir bastante, ou seja, tem um campo de crescimento ainda no futuro. A gente está falando de um monopólio, né? Porque se eu precisar de água e esgoto na minha casa, eu sou obrigado a ser cliente da Sanepar, tá? Eu não tenho grandes escolhas, não. Um ponto que preocupa bastante em investir nesse tipo de empresa é o seguinte: é você ter o Estado do Paraná como o seu sócio. O governo, então, é o acionista majoritário, tá? Ele é o controlador. Então, a gente está na mão ali do sentimento político, né? Então, tem esse risco embutido, principalmente no preço. Outro ponto também são as incertezas regulatórias. Temos ali o marco legal do saneamento, não sabe se sai, se não sai, aprova, aí daqui a pouco a gente não sabe se desaprova. No Brasil, até o passado é incerto.
Então tem essa confusão, a gente acaba ficando meio no meio. Olhando para os indicadores, então, como eu disse, então, a sua cotação está em R$ 3,50, tem uma desvalorização de menos 2,5% em 12 meses. Aqui embaixo a gente consegue ver então a evolução da sua cotação, já chegou a bater ali perto dos R$ 6,00 e hoje está em R$ 3,50, descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê o PL dela que também está ali na casa dos 4,5%. Olhando a média histórica, né, do PL da Sanepar, ela bate ali em 6,97, então ela está muito barata, você está comprando o lucro dessa empresa por menos tempo, entendeu? Então você investe um dinheiro e você tem um retorno sobre esse valor investido com muito menos tempo do que a média. O P sobre VP dessa empresa está abaixo de 1. Se você pegar todo o patrimônio da Sanepar, de acordo com o preço que ela está sendo negociada, quer dizer que você está comprando, a cada R$100 de patrimônio, você está pagando apenas R$ 63,00. Então, isso é um indicador que mostra que a empresa ela está barata. Olhando o histórico do PVP, ele gira em torno de 1. Então, quer dizer que se o preço dessa ação voltar à sua média histórica, você ainda tem esse quase 40% de valorização, entendeu? Então, você está comprando com 40% de desconto do que de fato vale todos os imóveis, todas as instalações da Sanepar. É uma empresa que distribuiu bastante dividendo, 8,78% nos últimos 12 meses e tem o seu payout em 54%. Então, de tudo que ela lucra, ela distribuiu 54% desse lucro através de dividendos. É uma empresa que também tem uma margem líquida interessante, mais de 20%, um ROI de 13,47%, lembra que eu falei ali que tem que estar na casa dos 2 dígitos e de preferência perto da Selic, é o caso da Sanepar. A sua dívida líquida sobre EBITDA está abaixo dos 3, que é o indicador que eu busco, está em 1,68, está legal, e também tem a sua liquidez corrente, quer dizer que ela consegue pagar uma vez e meia, né, o valor da sua dívida de curto prazo. A gente vê que ela também é uma empresa que está com nota 7 em 10 do checklist do investidor Buy and Hold, tá? É uma empresa que nunca deu prejuízo, isso é muito importante falar. Aqui tem o histórico de pagamento de dividendos da Sanepar. Atualmente está na casa dos 8%, mas a média ali é de 3,5%. Um problema que me incomoda bastante na Sanepar em relação aos dividendos é que ela anuncia o dividendo, mas o pagamento ele sempre está muito longe, tá? Tem vezes que ela anuncia num ano e vai pagar só no final do outro ano. Então, para quem precisa de um fluxo constante de rendimentos, investir em Sanepar pode ficar um pouquinho complicado. Ó, como é o caso aqui, ela anunciou lá em 30 de junho de 2022 e ela vai pagar só em 30 de abril de 2023, tá? É quase um ano de espera para você receber esses dividendos. Descendo lá nas receitas e lucros, a gente vê que é uma empresa que tem o lucro e as receitas crescentes, então isso é muito bom. Investir em Sanepar, você tem que colocar uma coisa em mente. Não é o tipo de empresa que você vai comprar e ela vai dar uma porrada para cima, tá? É uma empresa que é perene, é uma empresa que vai pagar bons dividendos, tem esse desconto por ser uma empresa estatal e também tem toda essa questão do marco do saneamento, se sai, se não sai. Então tem muitas incertezas em volta da Sanepar. Então você, investidor, precisa saber disso. A terceira empresa, então, é o Banco Bradesco, de código BBDC4, que atualmente a sua cotação está em R$ 13,24. A gente está falando do segundo maior banco privado do Brasil, tem mais de 80 anos de história, nunca apresentou um prejuízo nos seus balanços e se tem um setor no Brasil que sabe ganhar dinheiro é o setor bancário. Eu brinco até que quem investe em ações e não tem pelo menos uma ação de banco na carteira é doido. E o que está pegando no Bradesco que eu disse lá no começo que seria um pouco polêmico? A questão é a seguinte, o Bradesco acabou de apresentar o seu resultado do quarto trimestre de 2022 e o resultado foi assim terrível, foi bem ruim mesmo. As pessoas costumam achar que os bancos adoram que os juros do Brasil estejam muito altos, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona, tá, gente? Quando os juros de um país está muito alto e por muito tempo, isso afeta diretamente as pessoas
e as empresas que justamente tomaram empréstimos desses bancos. Isso faz com que os bancos precisem aumentar o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, o famoso provisão de caloteiros. E os bancos, em geral, fizeram um aumento do PDD desde a pandemia, tá? O problema é que o Bradesco juntou todos esses problemas já que vinha lá de trás com o grande erro deles, que foi emprestar 4,8 bilhões às Americanas. Ninguém imaginava o que ia acontecer com a Americanas, mas aconteceu e o banco tem esse pepinão aí para resolver. E ele resolveu da seguinte maneira: ele pegou 100% desses quase 5 bilhões de dívida das Americanas com o Bradesco e colocou lá no PDD. Isso significa que o banco acredita que não vai receber essa dívida das Americanas, o que eu particularmente achei que foi uma excelente decisão do banco. Quando o banco provisiona um valor no PDD, quer dizer que ele não teve um gasto com aquilo, tá? Ele simplesmente separa um dinheiro, deixa ali numa espécie de uma caixinha rendendo, e caso de fato ele não receba esse valor como ele havia provisionado, ele já tem aquele dinheiro, não vai quebrar o banco, tá? E caso contrário, caso ele receba ou toda a dívida ou parte dessa dívida, tudo que vier depois disso entra como lucro e muito provavelmente em dividendos para você, acionista. Com toda essa confusão e pessimismo aí em volta dos resultados do banco, isso fez com que os preços caíssem quase 30% em 12 meses. Aqui no Investidor 10, então, a gente consegue ver tudo isso que eu falei, né? Então a cotação está em 13,24, né, no dia 14/2 de 2023, teve lá uma queda de quase 30% em 12 meses. Descendo aqui a gente também consegue ver o histórico, né, da sua cotação em 10 anos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê o PL, que está em 6,5%. Quer dizer que em 6 anos, 7 anos, você teria o seu valor investido através dos lucros. Olhando a média histórica do Bradesco, gira ali o PL em 10, ou seja, você está comprando esse lucro do Bradesco por muito menos tempo do que a média. O P sobre VP é aquela história, né? Você pega tudo que é do banco, todos os ativos, todo o patrimônio do banco e ele está sendo negociado abaixo desse patrimônio, né? Então você tem ali cerca de 11% de desconto. E se a gente pegar a média histórica desse P sobre VP, a média é de 1,60, ou seja, a gente está falando aí de quase 100% de valorização para chegar na média. É uma empresa que paga também bons dividendos recorrentes, né? Como eu disse, nunca teve prejuízo e pagou nos últimos 12 meses 7,6%. O payout é aquela parte do lucro que ele distribui através de dividendos, foi de 60%. Descendo um pouquinho aqui, então, a gente vê o ROI dele. Aqui tá mostrando 13, mas não tá isso, tá, gente? Não tá muito atualizado. Com o último resultado, esse ROI caiu para 4, então é um ROI muito ruim. Já a liquidez aqui corrente, olha isso aqui, gente, 8 vezes o valor da sua dívida de curto prazo. Então, o caixa não é muito problema para o Bradesco. Lá no histórico dos dividendos, a gente vê que atualmente está em 7,6, mas a média gira em torno de 5,5. E aqui a gente consegue ver desde 2013 quanto que ele pagou até os dias de hoje. Descendo mais um pouquinho, a gente vê que é um banco que paga todos os meses. Ele está entre as 3 únicas empresas que pagam dividendos mensalmente, né, na parte das ações. É o Bradesco, Itaú e também o Banco Banestes. Aqui vale ressaltar o seguinte: o Banco Bradesco geralmente, tá, nos últimos anos, ele tem dado bonificações para os acionistas. E o que é a bonificação? A bonificação geralmente ele dá entre 10% e 20%. Então, para cada 10 ações que você tenha do Bradesco, ele vai te dar 1 ou 2 a mais. Então, isso vai aumentar o seu capital e também é uma forma de remunerar o acionista. Por quê? Porque ele vai ter mais ações e, consequentemente, vai ganhar mais dividendo ao longo dos anos. Minhas considerações finais, então. Como eu disse, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Não é para você sair comprando essas empresas. Eu mostrei para vocês o meu entendimento e como eu faço para analisar cada empresa. Isso funciona para mim, dentro da minha estratégia, dentro do meu perfil de investidor. Essas empresas, elas têm grandes desafios, tanto em 2023 quanto 2024, então quando eu invisto nessas empresas, eu estou focando no longo prazo, entendendo que no curto prazo pode sim haver grandes oscilações nos preços dessas ações. Acredito que são empresas que vão continuar existindo nos próximos anos,
apresentam bons resultados, pagam bons dividendos e com isso eu aproveito essas incertezas de mercado para comprar esse tipo de empresa mais baratas e assumo novamente aquele risco de volatilidade a curto prazo. Eu quero saber de você, o que você acha dessas 3 empresas que eu apresentei? Comenta aqui para mim. Não esqueça de deixar o curtir nesse vídeo, manda aí para os seus amigos, seus familiares e também se inscreva nesse canal, assina lá o sininho para você receber as notificações. Obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo e tchau!